Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação diária do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 21 de outubro, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. E também o mês missionário, o mês que somos convidados a dar o nosso testemunho do Evangelho aos nossos irmãos e irmãs. Ser missionários sempre, eis a nossa missão, principalmente na valorização do dom da vida. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo de 39 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, propomos como meditação para esta semana sobre a questão da morte. A morte no sentido cristão. A morte como término da nossa caminhada nesta terra, como o desmontar a nossa tenda para ir morar na morada eterna do Pai, na casa do Pai. Por isso que hoje o tema da meditação está: a quem muito foi dado, muito mais será pedido. Jesus aqui quer chamar a atenção para o ser adulto na fé, o adulto na responsabilidade diante das causas e consequências. A maturidade da fé, ela vem não em ser patrão, mas a maturidade da fé, ela vem no ser servo, no serviço aos irmãos. Infelizmente, hoje, quando a gente fala de responsabilidade, observamos que as pessoas elas gostam muito do jogo do empurra. A culpa é sempre dos outros. E hoje nós vemos o quê? A culpa é dos dirigentes. A culpa é dos governantes. A culpa é da hierarquia da igreja. Mas a culpa nunca é minha. A responsabilidade não é minha. Por isso que o índice da maturidade cristã está no autoexame. Reconhecer a própria parte da responsabilidade que nós temos também. Por isso que nós, cristãos, temos que ter esta interpretação dos sinais dos tempos. Como o Senhor está se apresentando. E qual é a minha responsabilidade no cuidado da preparação para a vida futura. Por isso que o cristão ele tem que ser sempre vigilante. Ter a psicologia do administrador, como eu disse, e não do patrão, porque a psicologia do administrador está no
trabalho. Um tempo atrás, eu ouvi uma expressão que eu gostaria de partilhar com vocês, que dizia: hoje nós precisamos de menos arquitetos e mais pedreiros. Isto é, menos discussões e mais trabalho. E isso nós podemos também chamar para a vida da igreja, a vida da paróquia, a vida da comunidade, né? Infelizmente, nós temos que ter hoje, melhor dizendo, felizmente, nós temos que ter a consciência de que devemos ter menos patrões e mais servos. E isso é muito importante, porque se a gente não cresce nessa consciência do administrador, a consciência do trabalho, a gente vai estar sempre mandando, mas nunca fazendo. Sempre falando faça, mas a gente não tem coragem de arregaçar as mangas para fazer. Por isso que ser adulto dentro da compreensão cristã está na responsabilidade de assumir os atos e também as nossas consequências. Por isso vamos pedir, meus queridos irmãos e irmãs, que a morte também faça com que a gente compreenda que neste mundo não estamos a turismo. Neste mundo, nós não estamos para ser patrão, porque o único patrão é Deus. Neste mundo, nós estamos para ser servos. Servos por amor, servos na caridade. Colocar-se ao serviço dos irmãos, principalmente dos mais necessitados. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte em origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos também fazer a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando a todos de divulgar o nosso vídeo, também fazer a sua inscrição para a gente atingir a meta dos 500 inscritos, curtir a nossa página e também dar a sua opinião. Sua opinião é sempre muito importante para todos nós. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor, e uma ótima quarta-feira.